Europa não sabia o que pensar. O fato daquela criatura ter nascido com cabeça de touro a fazia pensar no poderoso Júpiter em forma de touro, nela mesma, em tudo o que aconteceu. Ela, em vão, questionava a Júpiter, mas nenhuma resposta vinha. Nada escutava. Ela aconselhava Minos a tratar a criança com carinho, ela se sentia responsável pela criança ter nascido daquele jeito. Ela não fez nenhum link com o touro que Poseidon, ela não sabia da história de Pasífae, enfim, ela não sabia da maldição de Poseidon. O tempo foi passando e Pasífae engravidou novamente. Circe ainda estava por lá, Circe ficou tensa, Pasífae não demonstrava nada diferente. Quando chegou o momento do parto, todos estavam um pouco tensos, mas a criança que nasceu era um menino e era perfeitamente normal. As crianças cresciam juntos no palácio e brincavam, como todas as crianças. Não faziam diferença do irmão, mas aos poucos o Minotauro ia se mostrando irascível. Ele não falava. Quando ele queria alguma coisa, ele simplesmente ia e tomava. Se ele sentia fome, ele buscava. Era preciso manter os seus horários de alimentação bem estruturados para que ele não saísse por aí pelo jardim arrancando as plantas, arrancando o capim, enfiando na boca, afinal não ficava bem para o filho de um rei. Um dia, Ariadne, que era mais ligada a ele, Fedra quase não tomava conhecimento, ela também era mais velhinha, já estava ficando mocinha. Ariadne era quem tinha a idade mais próxima do Minotauro. Brincando com o Minotauro, ele lhe deu uma mordida no ombro que ficou muito feia e infeccionou. Quem cuidou de Ariadne foi Circe. Ariadne e Circe tinham uma identificação especial e Circe sentia prazer em ficar em Creta por causa daquela sobrinha. Ariadne estava aprendendo dança e se mostrava uma bailarina maravilhosa. Um dia, Circe a viu dançando com uma cobra. A cobra passeava pelo corpo de Ariadne e Ariadne dançava com a cobra. Circe ficou completamente encantada por aquela sobrinha. Depois de ter levado a mordida no ombro, Ariadne também se afastou do Minotauro. Pasífae, depois que soube que ele era mortal, já quase não tomava conhecimento daquele filho. As pessoas tinham medo, os irmãos tinham medo, e um dia, quando o Minotauro estava com mais ou menos 6 anos de idade, brincando com os filhos dos criados do palácio, o Minotauro atacou um menininho que quase perdeu o braço. A sorte foi que Circe interviu imediatamente, mas para segurar o Minotauro foi preciso ela e Pasífae ir juntos. A mãe do menino gritava desesperada, era muito sangue que jorrava. Circe conseguiu salvar o braço do menino. Mas a partir daquele dia, foi proibido ao Minotauro brincar com as outras crianças. Ele não podia mais ficar com outras crianças, nem acompanhado, nem sozinho. Circe chamou Pasífae. Pasífae, essa criatura é perigosa. Essa criatura é um canibal. Canibal? Não seja tola. Para ser canibal, ele teria que comer outros da mesma espécie que ele, que simplesmente não existem. Não existe nenhum outro igual a ele, portanto, ele não é canibal. Circe olhou para a irmã. Eu dou por encerrada a minha estadia em Creta. Eu estou partindo. Vou arrumar minhas coisas. Ora, por favor, não! Não perca seu tempo, Pasífae. Por favor. Eu preciso ir. Para mim já deu.
Se arrumou de fato as suas coisas e foi embora. Mas Minos tinha a cabeça no lugar. E Minos entendeu que, de fato, o Minotauro ia se tornar um perigo cada vez maior. Então, ele chamou por Dédalo. Dédalo, você vai construir para meu filho Minotauro um palácio. Mas não será um palácio qualquer. O palácio deverá ter água, plantas, deverá ser batido de sol. Mas nem você deve conhecer a saída. A pessoa que entrar não pode conseguir sair. Você consegue me entender? Sim, majestade. Eu posso entender perfeitamente. Eu construirei. E Dédalo construiu. O palácio era um verdadeiro labirinto. Passagens estreitas, andares para baixo da terra, andares para cima. O último andar não havia teto. Era completamente exposto ao tempo, ao sol, à chuva, às estrelas. Haviam rios que corriam pelo palácio, vindo de fontes que brotavam da terra e voltavam para debaixo da terra, indo para lugar nenhum. Por dentro, entradas, saídas, um verdadeiro labirinto de entradas e saídas, quartos pelos cantos do palácio e no centro um mosaico belíssimo, com o próprio labirinto desenhado no mosaico e ao centro o rosto do Minotauro. Toda vez que ia trabalhar nesse labirinto, nesse palácio de labirintos, Dédalo levava seu filho Ícaro, o filho com quem ele teve com a escrava do palácio. Ícaro andava sempre com o pai, pois a mãe estava sempre muito ocupada com os afazeres do palácio. E Ícaro tornava-se um arquiteto, um artesão quase tão bom quanto o pai. Ícaro também era muito inteligente, e toda vez que eles entravam para trabalhar no palácio do labirinto, Ícaro deixava pedras pelo caminho. Para sair, bastava seguir as pedras, porque cada vez mais os labirintos de dentro do palácio ficavam mais confusos, cada vez mais eles se perdiam na própria construção. O labirinto ficou pronto e o Minotauro foi levado para lá e nunca mais saiu. Eles levavam animais, eles levavam comida e muitas vezes o criado que entrava com a comida do Minotauro também não saía. Ficava perdido no labirinto e era devorado pelo Minotauro. Os filhos de Minos cresciam e Androgeu passou a ser criado como o príncipe herdeiro. Tinha perceptores à sua disposição, ginastas, tinha tudo que um príncipe herdeiro deveria ter. Até que um dia, Androgeu ouviu falar que estava havendo jogos de competição em Atenas. Androgeu ficou muito animado e falou para o pai que queria ir. O pai não viu problema nenhum e permitiu que Androgeu fosse. Androgeu foi competir em Atena. Chegando em Atena, Androgeu vence todos os Jogos Olímpicos. Todos. O rapaz era um verdadeiro herói. Egeu, rei de Atenas, vendo aquele rapaz vencendo todos os jogos do seu reino e se sentindo doído por não ter um príncipe herdeiro, desafiou o rapaz.